aluno! Fala, minha aluna, por cá, professora Clismânia Alves, a mais sumida, né, desse YouTube. Pois é, eu sei, mas estou aqui de volta. E aí, como é que vocês estão depois de tanto tempo, né, que só vem de mês em mês? Mas, enfim, passando pra gente bater hoje um papinho a respeito de direito penal militar. Por quê? Porque, pra você que não sabe, eu sou militar aqui do estado do Ceará, né, e o pau que tá rolando agora, meu amigo, é que vai surgir aí um concurso novo pra praça da Polícia Militar. A volta dos que não foram, literalmente, dos que não foram aprovados nos últimos concursos, que já teve 3, né? Teve em 2021, foi isso pra praça, soldado, né? Aí teve em 2022, saiu o edital, né? Concurso 2023. Saiu o edital pra praça de novo e saiu o edital pro CFO. Aí quem passou em 2022 foi o pessoal que reprovou no TAF e na heteroidentificação e nos exames, né? Porque eles reprovaram um bocado de gente nos exames, foi FGV. FGV maldita, presta não. Reprovou um bocado de gente nos exames e em tudo na heteroidentificação, o pessoal realmente negro, realmente pardo, e eles, né? Enfim, reprovaram e reprovou no TAF, porque foi tudo em cima da hora, inclusive eu caí no TAF, você já tá cansado de saber. Foi o pessoal que foi aprovado em 2022. Preencheram as vagas tudo, o governador já chamou mais gente, e agora a gente chamar mais gente ainda, né? É assim, passarinhos me contaram. E depois vai ter concurso, né? E aí, agora eu tô muito feliz em poder, finalmente, né, participar aqui, de alguma maneira, contribuir para as futuras aprovações do concurso da instituição a qual eu faço parte nesse momento. Perfeito, bebês, tranquilos, espero que os senhores estejam muito bem, né? Agora, né, já baixou a poeira a respeito da IDECAN, no que diz respeito à prova da Polícia Penal, porque hoje, por exemplo, eu estou gravando no dia 13, esse vídeo certamente só vai subir amanhã, ou hoje ainda, não sei, mas amanhã a prova da Polícia Penal, dia 14/7/2024, gosto de falar a data, que é para você saber que a aula é atualizada, e aí, né, que rufem os tambores para saber como é que vai ser aí a questão das aprovações, como é que vai se dar em relação à nota de corte, né? E é isso, tá? Não, nem acredito que vai ser uma nota de corte altíssima, a redação vai derrubar mimo de gente, a informática também, mas o concurso da polícia é mais tranquilo, tá bom? Tem muito direito, né? Tem português, tem informática, não tem informática, tem raciocínio lógico, tem atualidade, tem administração pública, essa matéria empolgantíssima, né? Enfim, aí hoje eu vou tratar contigo sobre um assunto de direito penal militar. Pensou a senhora dar todas as matérias? Não, calma, né? Eu já dei aqui extravagante, já dei aula de processo penal, tem direito penal militar, eu gosto de transmitir aquilo que eu aprendi. Vamos ver se a gente consegue transmitir aqui alguma coisa hoje de direito penal, né? Aí, antes da gente começar, vou fazer aquele apelo, né? Para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, clicar aqui embaixo, se inscrever nesse canal, curtir, deixar o teu comentário, compartilhar esse vídeo com alguém que você quer que seja aprovado, principalmente porque o concurso da Polícia Militar aqui, não que esse assunto só sirva para a Polícia Militar aqui do Ceará, mas como eu sou daqui, né, e é um dos concursos mais concorridos do Nordeste, Polícia Militar, é um concurso que tem muita vaga, então tu manda, dá para passar tu, teu amigo, tranquilo, não precisa estar concorrendo por ele por vaga. Aí tu manda esse vídeo, que a gente vai conversar hoje sobre um assunto que é classificação dos crimes militares, né? Crime militar próprio, crime militar impróprio, é isso, tá certo? Beleza? Tranquilo? Aí tu me segue, tu compartilha, tu se inscreve, né? Aí tu curte, comenta, compartilha esse vídeo para poder ajudar a titia e esse YouTube indicar para mais pessoas esse vídeo, tá certo? Tranquilo? Aí aqui embaixo, ó, tem o Instagram, que eu acredito que você já me siga lá. Mas se você não segue, se você tem alguma dúvida para tirar, você vai lá no @profaclismanialves e você manda um direct que eu vou demorar para responder, mas assim que possível, eu juro por Deus que eu te respondo e tiro as tuas dúvidas. Tranquilos? Beleza total? Então vamos deixar de brincadeira, né? Que a tia é muito brincalhona. Agora a gente vai começar a tratar sobre um assunto sério, como eu falei, que é a questão, né, da definição aqui do que é um crime propriamente militar, de um crime impropriamente militar. E vamos ver se a gente consegue desvendar aqui uma questão no que diz respeito a isso. Tá bom? Beleza total? Então vamos embora e vamos para nosso assunto do dia, que é a respeito dos crimes propriamente militares, tá? Primeiro, a gente tem que... Eu vou evitar ficar colocando em mim e no material, porque eu já recebi reclamação em relação a isso, né? Vocês querem ver o que está escrito, então eu vou deixar mais no material, tá certo? Primeiro a gente vai tratar a respeito da importância da distinção, porque como eu coloquei aqui em cima já para nos guiar, né? Não há uma definição legal. Apesar de ter tido recentemente... vou botar para mim. Apesar de ter tido recentemente uma alteração na legislação penal militar, o legislador novamente não fez questão nenhuma de definir o que seriam crimes propriamente militares e crimes impropriamente militares. E isso tem consequências legais, e a gente precisaria saber de fé e fato o que é, porque até então a gente se utiliza de noções doutrinárias, né? E não são tantas pessoas, não são tantos estudiosos que se destinam a estudar o direito penal militar. É meio que um ramo meio esquecido, né? E então a gente não tem uma definição concreta do que seria
esses crimes propriamente militares e crime impropriamente militares, tá? Mas, no entanto, há consequências legais, né? Para efeitos disso. Inclusive, pessoal, no que diz respeito a não ter tantos estudiosos, né? E ser importante essa distinção e não haver uma distinção legal trazida aí pelo legislador, é uma discussão que cabe, né? Às vezes as pessoas falam assim, acabar a justiça militar, porque para que justiça militar? Para que duas justiças, né? Para que tem um Código Penal militar, que tem uma parte geral que é diferente da parte geral do Código Penal comum, mas que é muito parecido e que só tem algumas circunstâncias meio peculiares, né? E eu acho que, de certa forma, a gente até concorda que no que diz respeito a essa parte geral, né, do Código Penal Militar, podia acabar, o Código Penal Militar podia ficar apenas para questões no que se diferencia de crimes propriamente militares, e a justiça militar, que é o que o pessoal fala aí, né, para acabar a justiça militar e tal, ficar para julgar os crimes propriamente militares, e a gente não ter tanto burburinho no que diz respeito a isso, né? E a gente conseguir fazer uma divisão legal aí do que seria próprio e impropriamente militares, tá certo? Beleza? Mas vamos lá então. Vamos tratar dessas consequências legais, né? E cuidado para a gente não confundir também crimes propriamente militares com crime próprio militar, né? Uma coisa é você falar um crime propriamente militar e um crime militar próprio, que é um sinônimo. Crime propriamente militar e crime militar próprio, que a gente vai já ver o que é. Outra coisa diferente disso aqui é você falar sobre crime próprio militar, que é aquele conceito que você aprende lá no direito penal comum, né? Tem crime comum e tem crime próprio. Então, existem crimes propriamente militares e existem crimes próprios militar, que exige uma qualidade específica do agente, do sujeito ativo, para que reste caracterizado. Igual a gente estuda lá no Código Penal Comum, você já deve ter me visto falar sobre algumas vezes sobre isso aqui, tá bom? Tranquilos? Então, sem mais delongas, não há definição legal porque o legislador não trouxe, a gente vai se utilizar da doutrina, mas há consequências legais. Entre essas consequências legais, a gente vai ter o artigo 64 do nosso Código Penal brasileiro, que vai tratar a respeito da reincidência, beleza? No caso do CPM, quando a gente fala de Código Penal Militar, ser propriamente militar ou ser impropriamente militar, tanto faz para gerar reincidência. Agora, quando a gente trata lá do artigo 64 do Código Penal Brasileiro, que vai tratar a respeito, né, dos requisitos do que é ou não considerado para efeito de reincidência, o crime propriamente militar ele não gera reincidência. Por exemplo, no caso da deserção, você ser desertor não significa dizer que você é reincidente lá no Código Penal Comum. Então, lá no artigo 64, parágrafo 2º vai dizer, aliás, inciso 2º vai dizer que para efeitos de reincidência não se consideram os crimes militares próprios e os políticos. Vou tirar os políticos, crimes militares próprios, né, que você já viu que é sinônimo de crime propriamente militar. Então, a gente precisaria de uma definição para poder saber o que é um crime propriamente militar, para que, né, a gente consiga atender, né, esse outro artigo 64 do Código Penal Brasileiro, que trata sobre os efeitos da reincidência no que tange aos crimes militares próprios, né, crimes propriamente militares. Tranquilos? Então, para efeitos do Código Penal normal, a gente não tem a possibilidade da reincidência, não se consideram para fins de aplicação da lei a questão da reincidência no que tange aos crimes propriamente militares. Essa é uma das consequências legais de ser um crime propriamente militar, que é o nosso foco, ok? Beleza, né? Aí a gente tem também essa questão do artigo 18 aqui de baixo, que é a questão do Código de Processo Penal Militar, que é uma possibilidade, né, de uma prisão provisória que a gente tem lá no nosso CPPM. Vamos ler o artigo e a gente conversa um pouquinho sobre isso, né? Ó, lá no artigo 18 vai dizer que, independentemente de flagrante delito, e a gente já sabe as possibilidades de prisão que são trazidas pela nossa Constituição Federal, né? Pelo nosso Código de Processo Penal normal, a pessoa pode ser presa em flagrante, tem a prisão preventiva, tem a prisão temporária, né? Aí a gente tem essa disposição no artigo 18. Independentemente de flagrante delito, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações policiais até 30 dias, comunicando-se a detenção à autoridade judiciária. Esse prazo, você vê que é bem arcaico, né? Ó, a forma que é escrito, que é muito antigo, né? Esse prazo poderá ser prorrogado por mais de 20 dias pelo comandante da região, distrito naval, de zona aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito e por via hierárquica, né? E lá no nosso artigo 5º da Constituição, como eu falei, tem dizendo as possibilidades de prisão, né? Ou a impossibilidade de prisão. Ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, a gente tem uma possibilidade de uma provisão provisória, perdão, que é acentuada lá no nosso Código Processual Militar e que é assegurada pela Constituição Federal, né? Que traz dizendo que ninguém vai ser preso senão na circunstância de ordem escrita e fundamentada ou em flagrante delito, salvo ser, independente dessas situações, a gente tiver transgressão militar ou for um crime propriamente militar ou crime militar próprio, né? Que você já viu comigo que é um sinônimo, tá certo? Mas e aí, será que isso daqui foi recepcionado? Né? Alguns doutrinadores discutem a respeito disso. E o que vem se convencionando, né, é que sim, foi recepcionado no que se aplica à parte de crime propriamente militar, tá certo? Nessa situação aqui não seria, mas no que se tange, né, aqui aos crimes propriamente militares definidos em lei, teria sim sido recepcionado e não há problema nenhum na aplicação dessa prisão provisória prevista no artigo 18 do nosso CPPM, beleza? Professor, isso não cai na minha prova, eu sei, é só a título de informação. Quanto mais você sabe, mais conhecimento você tem, mais você consegue discutir com propriedade. Não é isso? Beleza? Pois pronto, né? E aí, tranquilo, né? Agora a gente vai avançar e vamos tratar aqui a respeito das nossas teorias para definir de fé e fato o que é que seria ou não um crime propriamente militar. Até agora você sabe comigo que não há uma definição legal, você sabe comigo que há a questão de consequências, né, no que diz respeito ao crime ser propriamente militar. Você sabe que há uma possibilidade de uma prisão provisória. Você viu comigo que há a possibilidade, né, lá do Código Penal de não ser considerado reincidente, que na verdade não é considerado reincidente. Você já viu comigo isso? Mas agora você vai entender o que é ou não um crime propriamente militar para depois a gente responder uma questão e ficar tudo massificado, tá bom? Nós temos teorias, já que não tem classificação, né, de definição legal. A gente tem 3 teorias que tratam a respeito do que seria crime propriamente militar. E a primeira das teorias é a teoria topográfica, que é a teoria usual aí pelos doutrinadores do direito penal, que quando versam sobre o direito penal militar, tá bom? É uma teoria menos utilizada, mas ela é cobrada assim em questão de prova, né, eventualmente. Geralmente eles não trazem o nome das teorias, a questão que eu trouxe para você vai falar do nome da teoria. Mas é bom que você saiba que existem teorias diferentes e que tem uma predominante para que você possa responder as questões, porque aí as questões serão cobradas com base na teoria predominante, tá bom? A teoria topográfica vai dizer que é crime militar aquilo que está disposto no artigo 9º, inciso 1º. Os crimes militares de que tratam esse código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, é isso aqui a definição do crime propriamente militar para essa teoria topográfica, certo? É considerado crime propriamente militar aqueles definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos, né? E os crimes que tratam esse código, qualquer que seja o agente. Beleza? Tranquilo. E crime impropriamente militar? Crime impropriamente militar para essa teoria seriam os crimes que estão no CPM de forma idêntica na lei penal comum ou os crimes que estão previstos só na legislação penal comum e não tem nenhuma correspondência, né, na nossa legislação penal militar, tá certo? Essa teoria não é tão aplicada, só se realmente a questão trouxer pedindo para você a teoria que está aqui, mas seria o exposto lá no artigo 9º, parágrafo 1º do nosso Código Penal, se você abrir vai estar escrito desse jeito aqui lá, tá bom? Aí a gente tem a teoria clássica, que eu coloquei de vermelho porque é a teoria mais aplicada, né? É a teoria que nós adotamos hoje, que a maioria das bancas adotam para definição do que seria, né, a classificação de um crime propriamente militar. E essa teoria vai dizer que crime militar, crime propriamente militar, na realidade, é aquele que só pode ser praticado por militar, beleza? Então, exemplos de crime propriamente militar para a teoria clássica, né? A gente teria, por exemplo, a deserção, que só pode ser praticado por militar, não tem como um civil ser desertor, né? A gente tem aqui, por exemplo, a violência contra superior, ok? E o que, é que seria um crime impropriamente militar para a teoria clássica? Se os crimes propriamente militares são aqueles que só podem ser praticados por militar, o crime impropriamente militar é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Como, por exemplo, a gente tem um crime com violência contra militar em serviço, tá certo? Beleza? Crime que pode ser praticado contra qualquer pessoa. Show? É isso, tá? Só que a gente tem uma exceção, que é o crime de insubmissão. Aí você vai estar bem aqui, ó.
insubmissão. O insubmisso, que é uma figura trazida pelo nosso código no nosso Código de Processo Penal, não, né? O nosso Código Penal Militar, tá bom? Você vai encontrar lá no artigo 183 a seguinte correspondência, ó. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que ele foi marcado, ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Esse aqui é o único crime que é cometido por civil, porque você viu comigo que na teoria clássica, crimes propriamente militares são aqueles que só podem ser praticados por militares. Então, esse aqui seria o único crime cometido por um civil que é considerado um crime propriamente militar. Beleza? Ok. Só que aí a gente precisa entender que é um crime propriamente militar, porque tem uma justificativa, não é? Ah, é porque realmente, nesse momento aqui, quem comete é um civil, né? Quem deixa de se apresentar-se para a incorporação é o civil, porque se ele já tivesse incorporado, ele era militar, não é isso? Só que a gente tem aqui um requisito necessário para que ele seja responsabilizado. Nós temos uma condição de punibilidade para que essa pessoa que seja responsabilizada pelo crime do Código Penal Militar. Aqui embaixo, ó, artigo 464 do CPPM. Incluído o submisso, o comandante da unidade ou de autoridade correspondente providenciará com urgência a remessa à auditoria de cópia ou ato de inclusão. O juiz auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista por 5 dias ao procurador, que poderá requerer o áudio. Então, nessa situação, o que acontece? Realmente, quando ele pratica o fato, ele é civil. Só que para que ele seja, de fato, responsabilizado, esse insubmisso ele é capturado, ele é submetido a uma inspeção de saúde e depois que ele é incorporado, quando ele está incluído, quando ele já está na condição de militar, é que ele será responsabilizado pelo crime de insubmissão, que tem aqui essa pena de impedimento de 3 meses a 1 ano. Perfeito? Tranquilos? É isso, tá? Então, para você, em prova, eu estou dando essa explicação, mas nem precisaria. Em prova, você só precisa saber que o crime de insubmissão é considerado um crime propriamente militar, em que pese, né, ele ser cometido por um civil. É o único crime cometido por civil que é considerado crime propriamente militar. Mas você já entendeu que ele só será responsabilizado quando ele já for militar, ou seja, quando ele já está incluído, quando ele já está incorporado. E faz parte, né, é claro, está abarcado pelo âmbito da legislação penal militar. Tranquilos? Ok? Deixa eu voltar. Né? Ó. Aí pronto, aí a gente tem essas teorias, você já sabe que a teoria que a gente aplica é essa daqui, a teoria clássica, é crime propriamente militar, aquilo que só pode ser praticado por um militar. E a gente ainda tem uma teoria também processual, que é a teoria de Jorge Alberto Romeiro, que vai dizer que crime propriamente militar é aquele que a ação penal militar só pode ser proposta em face do militar. Tranquilo, essa teoria que seria tranquila, seria a mais bem vista aos meus olhos, entretanto, ela comete alguns furos, porque a gente teria que levar em consideração, de fé e fato, a teoria da atividade, né? Porque em alguns momentos a pessoa comete o crime militar e depois ela, sei lá, pede exoneração, né? Ela pede para sair, ela vai-se embora. E essa ação penal ela só é proposta depois. Aí, no momento em que essa ação penal foi proposta, a pessoa já não era mais militar. Aí quer dizer, então, que ele não poderia ser responsabilizado, né? Então, fica meio que uma brecha, tá bom? Tranquilos? Essa teoria quase nunca cai em prova, o que cai em prova de fato é isso aqui, e isso aqui porque é a letra da lei do artigo 9º, né? Se cair a letra da lei, você vai marcar que tá certo. Agora, se falar de teoria, o que a gente usa de teoria é isso aqui. Gostaria de ter escutado isso quando eu fazia minha prova da PM. Que eu errei a questão que eu vou trazer para você agora, porque na época, por mais que eu tivesse estudado e tivesse visto com vários professores, ninguém nunca explicou a diferença das teorias. E eu achava que era só uma teoria que era aplicada e a outra não, e eu não sabia o que é que podia acontecer na hora da prova. Então, por isso, mesmo com excesso de compreensão do assunto, eu fiquei sem saber o que responder na hora e acabei marcando a questão errada. Só que hoje a gente não vai errar, a gente vai marcar aqui a resposta certa. Beleza? Então vamos lá. Ó, deixa eu avançar aqui. Prova da IDECAN da PMCE de 2023, que foi a última prova para cargo de soldado da Polícia Militar. Primeiro, tomando por base a teoria clássica e a teoria predominantemente dos autores do direito penal comum, que você já viu comigo que essa teoria aqui é a teoria topográfica, né? Então ele está pedindo as duas teorias. Se tiver alguma coisa respondente que corresponda ao que for correto das duas teorias, você vai marcar, independente se essa diz uma coisa e essa diz outra, tá certo? Vamos lá. Faça a definição do crime propriamente militar e crime impropriamente militar, lê as assertivas abaixo e responda o que se pede.
Os crimes propriamente militares são aqueles que só podem ser cometidos por militares. Trata-se de crime funcional. Perfeito. Quem é que disse isso aqui, meu lindo? Ó, teoria clássica. Foi o que eu acabei de dizer para você bem aqui, ó. A teoria clássica diz que os crimes propriamente militares são aqueles que só podem ser praticados por militar. Tá certo. Ele não pediu a teoria clássica e a outra teoria, a teoria topográfica? Então aqui tá correto, tá bom? Beleza. Essa primeira tá certa, eu tiro essa, nós ficamos com 3. 2. Os crimes impropriamente militares são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. Quem é que diz isso? A teoria clássica também. Porque se o crime propriamente militar só pode ser cometido por militar, naturalmente o impropriamente militar são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. Não é não? E um adendo, né? Se a gente juntar duas teorias, a gente vai compreender que o crime propriamente militar, ele só pode ser praticado pelo militar e ele só tem correspondência no Código Penal Militar. Porque não há uma outra legislação que me traga um delito que só possa ser praticado por militar, né? Agora, isso seria a junção das duas teorias, né? O fato de o crime só poder ser praticado por militar, a teoria clássica, e o fato dele ter correspondência somente no Código Penal Militar, junção com a teoria topográfica, tá bom? Mas nem precisaria dizer isso. Se o crime, pela teoria clássica, propriamente militar, só pode ser praticado por militar, é porque ele só tem correspondência no Código Penal Militar, né? Então pronto, mas aqui tá correto. Impropriamente militar é que pode ser praticado por qualquer pessoa, já que o propriamente militar só pode ser praticado por militar, tá certo? Essa 2 aqui, ela também tá certa. Então eu já posso dizer que essa A eu também posso tirar, porque tá dizendo que a 1 e a 2 estão erradas, né? Aí essa E eu também posso tirar, porque tá dizendo que a 1 e a 2 e a 4 estão erradas. Eu já sei que a 1 e a 2 estão certas. Então meu gabarito aqui é D, ok? 3. O crime de insubmissão não é crime propriamente militar, pois somente pode ser cometido por civil. Negativo. Em que pese no momento do cometimento do delito realmente a pessoa ser um civil, a insubmissão é o único crime militar que é considerado propriamente militar, ainda que cometido por um civil. E eu já disse para você que a condição de punibilidade é que esse civil já tenha sido incorporado. Ele já é um militar quando ele é responsabilizado pelo crime de insubmissão, tá bom? Então aqui está incorreto. Apesar do crime de insubmissão ser um crime cometido por civil, né? Ele é um crime propriamente militar. E aqui embaixo, os crimes propriamente militares são aqueles de que trata o inciso 1º do artigo 9º do CPM, ou seja, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previsto, ou seja, só está no Código Penal Militar, né? Qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Quem é que diz isso? A teoria topográfica, que é a teoria predominante dos autores do direito penal. Perfeito? Ok? Deu para compreender? Então, o que eu queria que você visse dessa questão é para que você não cometesse o mesmo erro que eu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente trabalhar. Tem não, era só isso mesmo, né? Queria só tratar desse assunto. É para que você não cometesse o mesmo erro que eu. Porque, na época, eu sabia muito, estava muito preparado para o concurso, mas teve várias questões que eu errei, ou porque eu estava nervosa na hora, né? Ou porque eu sabia maquiar a banca, ou então porque alguns professores não falavam esses detalhes, né? E aí eu acreditava que, sei lá, eu acreditava que só tinha uma teoria, que era só uma teoria e pronto. Quando na realidade não é só uma teoria, você viu que tem 3 teorias. A teoria processual a gente não aplica muito, tem esse furo que eu falei para você, né, que eu consigo observar. A teoria topográfica, que é a teoria predominante dos autores do direito penal, que conversam, claro, muito pouco sobre direito penal militar, até porque a gente tem poucos doutrinadores que tratam sobre direito penal militar, e a teoria clássica, que é a princesinha das nossas teorias, é o que a gente, via de regra, aplica nas questões, e é o que você vai ver por aí, né? Crime propriamente militar é aquele crime que só pode ser cometido por militar. Geralmente as questões vão dizer isso, tá bom? Não trouxe outras questões porque eu queria realmente bater nas especificidades do que eu acredito com você desse assunto, e em outro momento a gente volta tratando sobre muito mais. Eu aproveitei que o momento que eu estava fazendo as gravações de uns blocos para poder gravar para vocês essa aula, né? Vou agradecer a vocês também pela audiência, né? Acho que é a audiência. Menino, porque tem muita gente nesse canal agora chegando. Muito obrigada pelos comentários, pessoal. É isso, vocês, né, nos incentivam a continuar. E a gente se encontra numa próxima tratando sobre mais assuntos, tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus. Estude, né? O estudo devolve. Eu sou prova viva de que o estudo devolve, que as coisas vão dar certo. E elas podem estar realmente difíceis hoje, mas é isso mesmo, né? Depois, a vitória está depois da muralha. Então, os que diz assim, é verdade, tá certo? São dias de luta pra gente ter dias de glória mais na frente. Tá bom? Beijo no coração. A gente se encontra numa próxima. Não deixa de seguir, se inscrever aqui no canal, né? Como eu já te pedi. Porque dá trabalho aparecer por aqui uma vez ou outra.
E aí vocês vão deixando aí os assuntos e a gente vai conversando ao longo do tempo sobre os assuntos que vocês pedirem, tá certo? Beijo, cheiro no coração, a gente se encontra daqui a pouco, numa próxima, né? Tamo junto, até a próxima.